Então, para a gente fazer o processo de agrupamento ou desmembramento dos títulos no sistema, seja ele referente a recebimentos ou pagamentos, a gente vai verificar aqui, ó, na parte de recebimentos ele tem a parte aqui, ó, de agrupar e desmembrar, essa opção. Mesma coisa aqui na parte de pagamentos, né? Então, quando for um pagamento, né, de um fornecedor, vai vir aqui pagamentos, quando for recebimentos, vai vir aqui. Então, a gente abrindo essa tela ali, ele já vai trazer os títulos que estão pendentes disponíveis, e a gente pode utilizar outros filtros também para ter um melhor controle ali do que vai aparecer aqui na tela, né? Então, se a gente observar aqui, ele já trouxe para mim os que estão pendentes no meu sistema aqui de teste. E se eu observar, esses aqui eu não consigo selecionar para poder trabalhar com eles. Por quê? Porque eles estão com um boleto associado, eles têm o nosso número aqui. Então o sistema entende que você já gerou o boleto para esse recebimento, ele não deixa você fazer qualquer tipo de alteração nele antes de apagar esse nosso número. Então, se for fazer um agrupamento ou desmembramento com o título que já está registrado como um boleto, aí precisa antes sim fazer a alteração, apagar o nosso número e, caso necessário, cancelar ele também lá no banco, beleza? Aqui você pode estar utilizando os filtros ali do sistema, né? Então, se de repente for agrupar uns títulos ali referente ao mesmo cliente, pode utilizar para filtrar, tem vencimento, tem o tipo de recebimento aqui também, para ele limitar ali o que vai aparecer na tela, para não ficar muita informação, né? Então você consegue filtrar para trazer somente aqueles títulos que você quer realmente agrupar. Lembrando que ele só vai agrupar o que tiver marcado. Por padrão, ao filtrar, ele vai marcar todos, mas daí você verifica qual que vai ser, quais são os títulos que vão ser efetuadas as alterações e seleciona, tá? Então pegar um exemplo no caso aqui dessas 10 parcelas, como se eu fosse agrupar elas em uma única, né? Então eu consigo selecionar aqui somente as 10, ó, ele vai me dar o resultado aqui do valor. Tem aqui o vencimento também, eu consigo alterar, né? Então se eu quiser colocar o vencimento aqui no dia 30, e aqui eu preciso colocar um documento para me identificar. Então depois que eu pegar essas 10 parcelas e agrupar nesse valor de R$ 680, ele vai me gerar um novo documento. Então daí eu coloco um novo nome de documento ali para mim poder identificar, né? Então aqui, ó, teste de agrupamento. Colocando aqui as informações, a gente pode vir aqui efetuar. Ó, ele vai trazer os novos dados, né? Então depois que a gente criar esse novo título aqui que foi de origem desse agrupamento, quais que são os dados que eu vou colocar? Aí só tá preenchendo o tipo de recebimento. É a mesma questão quando vai criar as parcelas. Dá um OK. Sim, aí ele agrupou. Se a gente vir aqui nos recebimentos agora, ó, deixa ele carregar aqui, ó, teste de agrupo, que foi o nome que a gente colocou ali, tá? Então deixa ele, ó, aí então ele fez o agrupamento, ó, dos 680. Então ele vai pegar aqueles títulos que a gente selecionou e vai unir dentro desse daqui. Se eu vim aqui, ó, em origem do agrupamento, eu consigo visualizar os títulos que deram origem a esse agrupamento daí, beleza? A mesma questão se eu quiser desmembrar, né? Se eu quiser fazer o contrário, um exemplo, eu vou pegar um título que está em uma parcela ou em duas e vou transformar em mais, né? Então a gente faz a mesma situação ali do filtro, né? Então no caso eu vou pegar esse título aqui e eu vou colocar em 3 parcelas, ou em quantas você preferir também. Então eu vou aqui em quantidade de parcelas, ó, 3. Você vai ver que ele já vai atualizar aqui para mim, então eu já consigo fazer essa validação, né? Então aqui eu consigo aplicar o nome do documento, a mesma situação que a gente viu no anterior. E eu dando um tab aqui, você vai ver que ele já vai atualizar, né? Então se eu quisesse colocar aqui, ó, um de 2, não, perdão, um de 3, né, no caso. Aqui, ó, fica mais fácil daí. Então a mesma coisa eu colocaria o documento, né, o teste X. Isso aqui, ó, um de 3, aí dá um tab, ele ajusta aqui, ó, então fica até mais fácil para alterar, né. E aqui mesma questão, se de repente eu quiser ajustar o valor, né, então a primeira eu quero que seja 600, aí ele já ajusta para mim as demais. O vencimento também ele tem aqui, igual na parte da criação das parcelas, então eu quero 30 dias para a primeira, ele já ajusta aqui o vencimento para mim. É que daí na hora que eu selecionar aqui, ele vai atualizar as informações também, né. Então o intervalo entre elas eu quero 30, então ele vai aplicando aqui, né. Então depois eu consigo aplicar o valor, né, de acordo com o que eu preferir. E a mesma coisa aqui, ó. Aquela mesma questão para ajustar daí o documento em si.
Depois só dá um efetuar, mesma coisa, colocar ali o tipo de pagamento, o plano de contas que vai ser gerado nesses 3 títulos novos, tá? Só dá um OK, efetuar, mesma situação ali, se for consultar no recebimento ele vai estar constando ali. Então aqui no caso vai ter os 3 que a gente fez o desmembramento, né? Então se eu clicar aqui também eu consigo ver a origem dele, né? Então tá aqui, então esse título originou esses 3 aqui, beleza? Então esse é o processo para efetuar agrupamento ou desmembramento dentro do sistema, tá? Seja na parte de recebimentos ou pagamentos. Pagamentos vai ser a mesma questão, tá? Então o conceito vai ser o mesmo ali, não vai mudar nada. Então é só selecionar os títulos, selecionar a parcela ali. Então se for selecionar vários, quantas parcelas vai ser agrupado, se for selecionar outros, quantas vai ser desmembrado daí. Beleza? Qualquer dúvida a gente está à disposição.